com profundidade sobre essa obra maravilhosa, que foi realizada por Jesus Cristo, que também fala de sua natureza, da natureza, desse trabalho que ele faz queira, até inimaginável. Porque Deus no passado falou muitas vezes com os homens, por intermédio dos profetas, e até que chegasse um tempo chamado tempo da maturidade, o tempo da dispensação. E aí apresentou-se o próprio Senhor no resplendor da sua glória, porque ele é a expressa imagem de Deus naturalmente que nós estamos falando, do aspecto físico dele, mas da sua identidade, da sua natureza, do seu caráter, da sua condutada, sua postura diante da vida e da sua conduta diante dos conflitos. Glória a Deus, ele mostrou-se como o verdadeiro homem, que Deus havia idealizado. Música. Aquele primeiro homem, ele não deu muito certo porque ele esqueceu-se de que as proibições de Deus não são feitas para cumprir protocolo. Aleluia! Elas existem para nos proteger da própria morte, aleluia! Deus, quando Deus diz, não é porque o sim representaria a nossa destruição, o não de Deus é a melhor resposta para nós às vezes. Porque às vezes um não, ele fecha as portas de um grande vexame, de uma grande tragédia. Aleluia! E Deus tem-nos para nós. Deus tem sims para nós. E nós temos que aceitar o sim e o não de Deus com a mesma alegria. E isso, queridos, faz parte da maturidade de quem conhece a Deus. Quando o Senhor fala não, nós temos que entender, bom, a minha resposta já está comigo. Graças a Deus, está tudo bem, eu não vou, Senhor. Está tudo certo, eu não faço. Eu já tenho a minha resposta. Eu já estou contente. Aquele primeiro Adão, ele não aceitou o não. Aliás, o único não era uma única proibição, apenas uma. Agora veio esse perfeito homem, convém, atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Glória a Deus, a qual sendo a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Na verdade, a lei foi transmitida aos homens pela mão de um medianeiro, Moisés. Mas não sei se você sabe, os anjos participaram da entrega da lei, havia miríade de anjos lá em cima no monte. Os anjos se puseram lá, eles estavam presentes na entrega da lei. Eles eram coparticipantes da entrega. Moisés foi o medianeiro. O medianeiro é assim, e alguém que intermedia Deus e o homem, e alguém intermediando ambos, visto que nós não podemos olhar a Deus, e visto como Deus não poderia habitar no homem, porque ele estava imundo, precisava de escolher alguém que fosse confiável, e essa pessoa. Então Deus falaria com ela, e ela, por sua vez, falaria com o povo Moisés. Foi esse medianeiro, esse mediador entre Deus e os hebreus. Moisés, ele intermediava o diálogo, conversava com o povo e conversava com Deus. Mas ninguém pode escolher essa honra. O mediador não é de si mesmo. Ninguém pode escolher você, mediador. No conflito de A de B, dois pais em conflito, quem intermedia bom precisa ser alguém que tenha credibilidade de A e credibilidade B. Porque se a pessoa for uma pessoa com credibilidade de um país, mas não for do outro, não adianta, ele não vai intermediar, porque o outro vai dizer, eu não aceito esse interlocutor, não confio nele. Assim precisaríamos de um interlocutor novo que nos falasse de coisas definitivas e que não repassasse apenas o que ouvisse, mas que ele mesmo trouxesse a proposta que ele tivesse na mão. A autoridade para fazer propostas a Deus, que ele tivesse autoridade para resolver questões e conflitos, e quando tivesse que dialogar com alguém, ele representaria a parte A e a parte B. O que é que nós estamos falando de alguém que representasse Deus e a glória e os homens e a miséria?
Aliás, é tudo que temos. É isso tudo que nós trouxemos para Deus. Foi só nossas misérias, nossas sombras, nossos medos, nossas dúvidas, tudo que nós temos que oferecer. É só isso aí. Nada. Mas e Deus tem para nos oferecer tudo e fazer uma grande mudança na nossa história. Por isso que Jesus, ele é o verdadeiro medianeiro e os filhos. Deus, eles têm que ter participação na carne e também no sangue. Aleluia, então, era preciso que o medianeiro, de alguma maneira, fosse homem, mas de alguma maneira fosse Deus que representasse os homens e representasse a Deus. Mas quem seria? Essa é a proposta como escaparemos. Nós, se não tentarmos numa tão grande salvação, música, Deus, ele, se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Provou na sua natureza humana a dor, o cansaço, a fome, a sede, a traição, até os temores. Temor de tomar sobre si toda a miséria humana. Ele experimentou os limites de um corpo. Ele podia ser fielmente representante o nosso, porque ele trazia sobre si a própria natureza humana herdada de Mariai. Ele ali, naquele corpo, estava o Verbo, o mediador. Então, quando ele fala para alguém, eu estabeleço seu contato com os céus, eu perdoo os seus pecados. Ele representa o próprio céu, o pecado está perdoado. Ó, eu curo a enfermidade do seu corpo. Eu tenho autoridade, que fui eu que te fiz, você está curado. Glória a Deus. Glória a Deus, ele fala para os espíritos, saia, deletem, que sair porque é a ordem superior. Vocês entendem? É um intermédior mulher-homem. De Deus, Jesus homem, e o Verbo, eles se fundem na proposta do Evangelho para nos reconciliar com Deus. Bem-aventurados são aqueles que entendem essa reconciliação e caminham na estrada da reconciliação, até entrarem na plenitude do convívio outra. Vês com Deus, porque, irmãos, quando Cristo falava, quem me vê a mim, vê meu Pai. Eu e meu Pai somos um só, aleluia. Um dia alguém falou que mostra-nos o Pai, mas como mostra-nos o Pai? Eu estou com vocês todos os dias. Vocês olhando para mim, você vê meu Pai. Vocês percebem como eu falo, vocês percebem como eu ajo, você percebe como eu trato as dificuldades, como eu resolvo problemas, como eu equaciono, que não tem solução, com uma solução simples. Deus, você percebe que com 5 pães e 2 peixes, eu resolvo que a matemática humana não pode resolver fazer virar 5. 2 é 0 não. Percebe que anda em cima da água do mar, que os demônios se calam, que os cegos vêm, que os coxos andam. Não percebe que o meu perdão vale, porque quem eu perdoo o transforma. A prostituta vira santa, o ladrão entra no céu. Essa é a história de Jesus. Ele veio cá nos reconciliar com Ele mesmo. Glória a Deus, não tem nada que pode separar você desse afeto que vai se estreitando ao longo da sua vida. Dias virão na tua vida que esse afeto vai ficar tão forte e tão estreito, é que você mesma vai perceber. Você mesma vai perceber. A reconciliação atingiu o apogeu da minha vida. Estou definitivamente reconciliado com Deus. No meu coração, já não espaço mais para contenda, já não espaço mais na minha mente para dúvidas. Eu vivo agora reconciliado e reconciliada hoje. O Senhor vai reconciliar alguém com o Rei. Aqui bendito é o Senhor, longe e perto onde você estiver hoje. O Senhor te chama para a reconciliação. Vou colocar um anel no teu dedo, uma mita na tua cabeça, e mudar teus caminhos. E nunca mais o diabo vai achar teu passo. Glórias ao Senhor reestruturar. Preste atenção aqui, oló, cuidado, rei, que vocês não vão escapar da condenação. Se vocês não prestar atenção nisso, porque quando Jesus Cristo, ele falava, vocês são meus discípulos, vocês agora são meus discípulos, bom, e daí agora eu vou te dar autoridade para provar que você é meu discípulo, porque eu represento o céu e a terra. O que eu falo aqui embaixo é selado lá em cima, aleluia. Deus, glória a Deus. E você vai agora representar, glória a Deus, aqueles homens passaram a ter de Cristo. O poder é isso
que ele fala aqui, ó, sinais, milagres, maravilhas, dom do Espírito Santo, homem simples, falando de homem que nunca aprendeu curando. Enfermos pescador que quando andava na rua, a sombra do pescador curava doente, outro lenço dele expulsava demônio todos. Eles com poder outorgado pelo Senhor aonde você for. Você é meu representante, embaixador meu, por onde você passar você tem a carta minha, a carta real, você representa meus interesses aqui embaixo. Glória ao Senhor, ó irmã, ó irmão, você não quer uma carta para representar os interesses do Senhor, aqui representar os interesses do céu, lá na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Aonde você for, você tem a carta, eu represento os interesses do Senhor. Glórias a Jesus, quem representa os interesses do Senhor. O porte, o jeito de olhar, o jeito de falar, o jeito de tratar. Revela que, de fato, ele tem autoridade, outorgada. Por Deus fala como Jesus falava. Você sabia que o nosso jeito de falar nos denuncia, nosso jeito de olhar nos denuncia glórias ao Senhor. Você está denunciado pelo jeito de você viver, glória a Deus. Muitos te olham e falam, esse homem, essa mulher, alguma coisa tem diferente nele, não sei bem o que é. Outros já vão mais longe, esse povo aí. É tudo crente, tudo amigo de Jesus. O Senhor intermedia o que está lá em cima mesmo com aquele que está ali embaixo. E tudo que ele liga aqui embaixo está ligado lá em cima. Essa é a obra que fala aqui, porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo futuro. Que mundo futuro é esse? É o mundo aqui. Está chegando aí, as portas. Está chegando aí o mundo futuro. Esse mundo futuro não é um tempo agendado para a frente, porque isso aí certamente será, mas não é isso. Mundo futuro é o seguinte, uma nova estrutura de poder, de organização, glória a Deus, é que você nunca imaginou. É um lugar que você nunca viu. Ninguém nunca viu esse lugar novo, esse mundo novo. Ele já está agendado. Isso é o que está por vir. Agora é a nossa entrada dentro daqueles lugares projetados para nós vivermos. Lá já tem nosso nome, já tem tudo. Preparado já, tem até a sua roupa nova. É o lugar onde você nunca mais perderás. Sempre vocês podem ver as pessoas aqui embaixo. Elas têm honra, mas depois passa até os artistas morre. O artista morreu. O artista às vezes perde um pouco, a voz perde. A fama, outros têm poder, é tirar do cargo. Perde o poder. A glória humana é uma fantasia. Tudo que o homem escolhe aqui é só uma fantasia lá em cima. Não há honra de Deus na sua vida. É em caráter permanente esse mundo novo. Você vai entrar lá para nunca mais sair e com glória permanente regozijo. Permanente, irmãos, eu não sei, mas vocês já pensaram o que é viver num lugar onde todo dia Deus te faz uma surpresa, onde todo dia você tem uma coisa nova? Oh, glória a Deus, onde todo dia você tem uma delícia nova já. Conheci tudo aqui. Não, é que eu criei outras coisas. Você não viu, vem cá para você ver. É isso que vai acontecer lá em cima. É por isso que o nosso inimigo range de raiva de os dentes, porque ele não viu isso tudo. Não, hein? Ele viu um pedacinho só lá em cima. Ele foi projetado para baixo. Agora ele morre de ódio porque ele não pode subir lá mais. E não quer que você suba, mas você vai subir lá em nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Aqui hoje o Senhor te fala, o cerco fechou em volta de você para você desistir. O rei hoje quebra o cerco e te fala, anda, passa o cerco. O Senhor vai te fazer vencer essa dificuldade. Aí, glórias ao Senhor. Tem raposa aí que vai sair correndo por essa palavra. Vai deixar a tua casa, teu lado haja paz, nos termos da tua casa. E sossego no coração teu. Você não foi chamado, você não foi chamada para ficar para trás. Nós não somos aqueles que recuamos. Nós vamos até o fim. Nós vamos até o fimé. Uma figura de linguagem, né? Deus, mas é aquela proposta, não. Desanimar chegar você não vai.
Fazer isso foi o Senhor que fez. No seu coração, você pode abrir seu coração. Para mim, glória a Deus. Eu vou morar lá no céu. Você não vai bater a porta. Não sabe por quê? Quando você chegar lá, a porta vai estar aberta. Tem anjo que nós nunca vimos. Tem hierarquia de anjo que ninguém nunca viu. Glória a Deus em anjos, irmão. Que a glória dele excede tudo que o ser humano aqui conhece. Glória a Deus. É nesse ambiente maravilhoso a que nós vamos a dar entrada. É isso que ele está propondo. E esses anjos sendo tão poderosos, Deus podia fazer que o mundo futuro fosse governado por eles, aleluia. Mas ele fala, não foi aos anjos que o mundo futuro foi sujeitado. Este mundo futuro foi sujeitado àquele que se fez homem. Glória, sabe para quê? Para poder negociar a nossa história. Como ele tinha a natureza humana, ele é um legítimo representante dos homens. Então, quando ele fala tanto no céu quanto nos abismos, esse aqui agora, eu adotei, é meu, glória a Deus. E eu pago toda a conta dele, e ninguém pode cobrar. A conta que eu já paguei, ele, era unigênito, porque ninguém nasceu de Deus. Ninguém só existiram duas pessoas, que pode-se dizer que nasceram de Deus, glória a Deus, mas uma delas foi do pó, a sua natureza humana. Foi a primeira. Agora Jesus Cristo é o único nascido. De Deus, glória, nós não. Nós somos nascidos de mulher e nem herdamos a condição de filho de Deus ao nascer. Vocês sabiam disso? Ninguém nasce na condição de filho de Deus. Nasce na condição de condenado. Jesus foi o único que era unigênito. Unigênito quer dizer único nascido. É unigênito. Sabe o que ele fez? Bom, agora que eu sou unigênito, eu me fiz homem e misturei com os homens. Glória a Deus. Agora eu vou fazer uma coisa, eu não quero ser unigênito, eu vou ser só primogênito, vou ser apenas o primeiro. Por isso que a primogenitura no passado tinha um segredo com ela. Representava Jesus se levantando de entre os homens para nos restaurar. Sabe o que ele fez? Agora eu sou o primeiro, mas atrás de mim vem muitos irmãos. Você viu o que eu estava vendo aqui? Eis-me aqui a mim, Senhor, e aos filhos que eu trouxe perante o Senhor. São todos os meus irmãos agora. Tudo que eu tenho é deles, toda a minha herança, eu partilho com eles. Tudo que é meu é deles. Você acha pouco isso, irmão? Glória a Deus. Deus te fez participante de toda a herança dele. Tudo que está com ele é seu, não foi aos anjos que sujeitou. O mundo futuro de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo que é o homem, para que dele te lembres, ou filho do homem, para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Sabe por que por causa da paixão, morte do sofrimento dele. Aqui, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Glória a Deus, vocês entendem essa palavra. Provasse a morte por todos. Quando Jesus desceu à morte na condição de homem, toda a nossa dívida foi paga. Glória a Deus, tudo o que diz respeito a nós foi pago, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Vocês estão vendo aqui, nós fomos trazidos à glória pela morte dele, consagra-se. E pelas aflições, o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Glória a Deus. Fomos todos trazidos à luz como filhos de Deus e consagrados como irmãos. Que coisa maravilhosa! Eu anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Glória a Deus. Ele anuncia pela palavra pelos homens e mulheres que credencia para anunciar o evangelho por ir neles, a minha confiança. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo. É como um casamento. A pessoa está casada enquanto ela está casada. Ela tem ela.
Tem que manter fidelidade ao seu marido, senão ela é adúltera ou ele é adúltero. Havia um casamento mal feito aí entre a humanidade e o inimigo pelo pecado, porque o corpo estava completamente comprometido. Sabe o que Cristo fez? Matou no seu corpo a nossa inimizade. Por isso que, irmãos, nós nascemos outra vez. Não temos mais compromisso nenhum com o corpo do pecado. Agora, o nosso corpo, embora seja o mesmo, o espírito que está em nós foi acordado, despertado, e já não anda segundo as paixões infames da carne, já vivemos segundo o curso do céu, reconciliados com o Senhor e amigos de Deus. Que coisa mais maravilhosa do que isso alguém poder dizer: eu sou amigo de Deus, eu sou amiga de Deus, eu faço as coisas, eu tenho alinhamento com Deus. Eu sinto Ele perto de mim, eu sinto Ele, eu ando, eu percebo que Ele está do meu lado. E eles falam: Deus está tão longe, Deus está tão perto, Deus está tão perto de nós, tão perto esses dias. Foi essa semana que passou aqui em Guarulhos, o irmão está falando comigo. Acho que foram, se eu posso enganar com o número, mas não vai ser muito, acho que foram 73, 83. A glória de Deus entrou na reunião de jovens, 73, 83. Crianças, jovens, tudo falando dom de língua. Senhor, tá cada dia mais perto, tá? Chegando perto, Ele vai, essa reconciliação vai estreitar, até que você não seja mais aquilo que eu. Se foi um dia, glória a Deus. Você vai se transformando de valor em valor, de vitória em vitória e de guerra em guerra. Também termina uma batalha, o Senhor te carimba uma vitória. E tem um detalhe interessante que a Bíblia fala assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Vocês entendem isso aí? Quando você consegue vencer uma batalha com aquelas forças contrárias, aquelas mesmas forças não têm mais condição de te enfrentar. Elas vão embora. Vêm outras, mas aquelas não, porque elas foram derrotadas. Na arena do combate, glórias ao Senhor. E na sua vida, guarda isso aqui: tem muito adversário tombadona, arena da sua beleza. Tem muitos que não se levantam, mas olham para você e fala: perdeleja. Glórias ao Senhor. Ó mulher, homem de Deus fomos, reconciliados com Deus. E temos que aproveitar essa reconciliação cada vez mais, até que a gente possa atingir a estatura de um varão perfeito. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer conosco. Não foi aos anjos que Ele sujeitou o mundo futuro, mas foi a Jesus Cristo, e o mundo futuro é o seu mundo, esse mundo futuro. É o seu mundo, é o seu país, é para onde você vai, é para onde os seus pensamentos devem preferentemente voltar lá. Glória a Deus. Vocês pensam que Deus esquece da gente? Ainda só trouxe ontem Mardoqueu. Fez um favor lá no palácio, quanto tempo passou. Mas no dia que eles tentaram matar Mardoqueu, Senhor tirou o som do rei, não deixou o rei dormir. E não só não dormiu, o rei, como ele fez ler o livro de Crônica, quando ele abriu o livro de Crônica, acha lá, Mardoqueu era Deus, falando assim: vai cuidar daquele que cuidou do que é meu, vai cuidar dele. Vocês acham que Deus vai esquecer de você? Aleluia! Tudo que você faz, seus pequenos gestos, tudo está em memória diante do Senhor. O Senhor falou para Isaías. Isaías podeu uma mãe esquecer de o filhinho que ela tem no colo, que ela tanto ama. Glória a Deus. Mas ainda que a mãe se esqueça do seu filho, eu de ti não me esquecerei. A gratidão é uma virtude divina. Seja grata. Seja grato pelo que Deus tem te feito, pelos caminhos que Ele tem te feito trilhar, e guarda isso. Quanto mais próximo dEle, próxima dela você tiver, mais vai ficar bom para você. Amém? Glória. O I é assim, você põe. O I no metal, ele mexe, o metal, vocês já viram, mexe, mas se aproximar muito, acontece um fenômeno, aleluia. É que o metal, o prego, por exemplo, vai chegando perto. Eu, quando era menino, eu gostava muito de fazer isso. Aí acontece alguma coisa. A força da gravidade é menor do que a força eletromagnética.
Quando chega muito perto, o prego sai do chão e bate no ímã. Glória a Deus, porque acima da força da gravidade é a força da atração. Deus está fazendo isso com a igreja. Daqui a pouco você vai sair no chão, você vai se aproximar do Senhor de um jeito. Glórias ao Senhor. É a curva da conversão absoluta. Aleluia! Sabia que tem essa curva aí? Há na nossa caminhada o limiar, a partir do qual o homem e a mulher chegam tão próximo do Senhor que ele sai do chão, se pega no Senhor. Nunca mais ele volta, nunca mais tropeça, nunca mais se entrega a nenhum tipo de paixão infame. Glórias ao Senhor. Paulo, vocês podem ver, Paulo, o inimigo batia, prendia, ameaçava, punha cobra para morder. Ele fazia de tudo, punha na cadeia, mas não conseguia fazer ele entrar no caminho do pecado. Falei, no pecado não tem jeito. Prendeu-se com Jesus, de tal maneira que pecado não tem como negociar com esse homem. O pecado tem que prender, tem que bater, tem que amarrar. Mas pecado não dá para levar esse homem. Não vai ao pecado assim. Deus vai fazer com muitos que andam com ele. Você vai se aproximar até o ponto que a partir desse encontro, aí nunca mais o inimigo vai colocar a mão em você, e tem muitos que já alcançaram esse patamar de comunhão. A curva da conversão absoluta, o patamar de proximidade com aquele que tudo fez, te chama de irmão, de amigo, e já você vai encontrar com ele. Ninguém pode ter maior amor do que esse, ele fala. Alguém pode ter maior amor do que se te dar a vida pelos seus amigos? Falei, isso que ele fez, guarda isso. Isso aqui não é um lugar para você ficar fazendo uma presença obrigatória religiosa. É para que ao longo do tempo você vai se aproximando até como os pregos saem do chão e pega no Ian assim. Tem muitos que se apegaram no Senhor. Depois vocês leem lá em Gênesis a história de um homem, leia também aqui. No Testamento, um homem chamado Enoque, ele foi andando perto de Deus, tão perto de Deus. Sabe o que aconteceu? Um dia o Senhor falou assim, me dá Enoque aqui, ele vou ir embora. E procuraram Enoque, e não acharam ele. Tinha um homem chamado Elias. Vocês já leram sobre ele? Glória a Deus! Ele, por causa do zelo defendendo o nome de Deus, glória a Deus, chegou às raízes do absurdo. 400, profeta armado, o homem, o Israel, medroso. Os hebreus covardes se afastaram de todo mundo fal. Eu vou defender a honra do meu Deus, eu não vou deixar. Eu vou defender o meu Deus aqui no meio desse povo seguro. Ainda falou para os hebreus, vocês estão tudo longe, porque vem apertopõe. Aí cada um faz sua oferta e falou para ele, vocês começam primeiro que vocês são muito, põe uma oferta sua. Nós vamos fazer o seguinte, trato aquele que for. Deus responde com fogo e ninguém põe a mão. Tá bom. Eles rasgaram o corpo, gritaram até. Meio-dia chamaram ele, ainda zombava. Quem sabe esse Deus tá dormindo. Acorda, ele vê que ele está dormindo. Ele estava seguro quando chegou a festa dele. Fala assim, joga a água aí, não joga mais joga. Formou até um ribeiro para vocês ver que não tem chance nenhum de aparecer fogo aqui. Senhor, mostra que eu estou aqui, porque eu sou teu servo e teu amigo. Desceu um fogo do céu. Irmão, sumiu com tudo. Pega os profetas de Baal, não ficaram de pé. Glórias ao Senhor. Aquele dia, Israel viu que e tem um profeta lá, sabe? O que aconteceu com ele. Seu passou para Elias. Eu prego o imã. Elias, de repente, o imã traiu. Elias subiu num redemoinho. Cadê Elias? Elias foi embora. Elias já não mora mais por aqui. Ele está no mundo futuro, para onde o Senhor vai te levar, igual levou também vai vir aí uma multidão de anjo que nunca ninguém jamais viu. Trombeta tocando glória. Você vai ser arrastado daqui, Senhor. Vai te puxar lá para cima. Nunca mais você vai olhar para esse mundo maldito. Nunca mais. O arrebatamento está às portas. Vocês creem isso aqui? O arrebatamento está aproximando. Veste branca santifica. Ora, jejua, repreenda o diabo na tua casa. Martirize o seu próprio sentimento. Carnal, santifica-te, porque o rei está chegando, o rei está chegando. Ah, irmão,
Eu sinto aqui uma virtude tão boa um intermediador. O ímã tá aí, tá forte, tá tirando esse ímã, tem tirado gente do mundo perdido das drogas, da prostituição, dos crimes hediondos, dos palácios dos reis, das universidades, das academias. O reino do Senhor está entre nós. A graça, a virtude, o poder, o dom, a revelação, a dispensação do Espírito Santo ainda está empenhada com a sua igreja. Você quer alguma coisa do Senhor? Glória a Deus, você quer alguma coisa do Senhor hoje? O Senhor te abre aqui e te deixa um espaço aberto. O que você quer do Senhor? Glórias ao Senhor Jesus. É tempo de nós pedirmos coisas santas, coisas puras. Você não quer ser um dos embaixadores que andam por aí, trazendo filhos para o Senhor, glória a Deus, levando até a casa do Senhor. Que estão perdidos, cansados, aflitos, chorando. Quantas almas estão aí, irmão, em desespero, cansado, aflita. Não tem quem fale com elas. Uma palavra ao coração. Deus, quantos que estão sozinhos. Glória a Deus, eu vi ainda hoje. Me mandaram um pequeno vídeo de uma mulher que subiu no prédio. Estava lá na alambrada do prédio, ia pular lá embaixo. Por que a mulher quer suicidar a vida? Acabou. O sentido, a vida tá vazia. Tudo escuro, eu vi uns homens lá, eu acho que era corpo bombeiro, desceram com uma tela, pularam, pegaram ela e tiraram. Mas se não tirar do coração, a vontade de suicidar, eu suicida outro dia. Mas teve um que pulou aqui embaixo, tirou você da mão de Satanás. Ele nunca mais te pega, te resgatou, glórias ao Senhor, e te colocou no coração sentimentos maravilhosos, sentimentos que nenhum homem pode te dar, sentimento de salvação. O mundo futuro é o seu mundo, a casa real é sua casa. E o sobrenome seu é Bichinho da casa de Jacó. Você tem herança no céu. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração.